De hoje nós vamos falar sobre um dos principais equipamentos de movimentação na logística de armazenagem, que são as pontes rolantes. E qual que vai ser o conteúdo que nós vamos tratar aqui? Em primeiro lugar, nós vamos conhecer o conceito de equipamentos de elevação e transferência, que é uma classificação dos equipamentos de movimentação, onde o nosso foco do estudo, que é a ponte rolante, está inserido. Então, nós vamos aprender o que é uma ponte rolante, nós vamos conhecer o equipamento, vamos ter a oportunidade de conhecer também os diferentes tipos de ponte rolante, quais são os componentes de uma ponte rolante e como que é feito o controle de movimentação desse equipamento, ok? Lembrando que todo o conteúdo que será apresentado aqui na aula de hoje está no nosso artigo e o link está aqui na descrição deste vídeo. O que são os equipamentos de elevação e transferência? São equipamentos destinados a mover cargas variadas para qualquer ponto dentro de uma área fixa, onde a função principal é transferir. Por se tratar de uma operação em área fixa, esses equipamentos não apresentam grande mobilidade, como no caso dos veículos industriais. Esses equipamentos são feitos sob medida, conforme a demanda e necessidade operacional dos clientes. Então vamos entender o que de fato é um equipamento de elevação e transferência. Vamos imaginar um componente de uma ponte rolante, gancho, onde aqui nós temos um ponto A, e aqui o produto, e aqui nós temos um ponto B, onde nós podemos fazer a elevação desse produto com esse equipamento, fazer a movimentação desse equipamento, descer esse produto até o ponto B. Então aqui nós estamos falando de elevação e transferência de um ponto para outro. Isso considerando uma área fixa. Ou seja, por ser um equipamento robusto, um equipamento grande, ele é limitado à sua área de operação. Vamos imaginar que aqui nós temos um galpão, onde é feita a estocagem de produtos. Aqui é feita a instalação de uma ponte rolante, considerando as duas extremidades desse galpão, e essa ponte rolante fica restrita à operação dentro desse galpão. Se necessário fazer uma operação fora desse galpão, não vai ser possível de estar utilizando esse equipamento, pois ele foi instalado e projetado para fazer a movimentação dentro desse galpão. Então, esses equipamentos ele não têm essa mobilidade, como é no caso dos veículos industriais, como por exemplo uma empilhadeira, poderia muito bem trabalhar aqui dentro e poder sair para fora desse ambiente restrito, mas são equipamentos que apresentam grande capacidade de força. Eles conseguem movimentar produtos mais pesados e volumosos. Então, aqui nós podemos citar como exemplo guindastes, gruas e as pontes rolantes, que é o objeto de estudo dessa aula de hoje. E o que é uma ponte rolante? A ponte rolante é um equipamento de movimentação utilizado para içar e movimentar produtos caracterizados por peso elevado e ou grande volume. A ponte rolante é classificada como equipamento de elevação e transferência, na qual se caracteriza por uma máquina de elevação do tipo guindaste de ponte. Então, quando nós estamos falando de ponte, nós estamos falando de uma estrutura física superior. Ou seja, ela está por cima de uma outra área que nós podemos falar que é uma área inferior. Então, é um equipamento que trabalha por cima, considerando uma estrutura física do local de trabalho. E através dessa estrutura física de ponte que trabalha por cima, ela consegue se locomover por cima, sem a interferência de outros equipamentos, e consegue fazer essa movimentação, essa elevação
dos produtos que estão na parte inferior e então fazer a movimentação dentro de uma área limitada, fazendo a transferência desse produto de um ponto A para um ponto B. Então, basicamente é isso. Essa ponte rolante é uma estrutura física em formato de ponte, porque ela trabalha em um nível superior e ela movimenta produtos que estão estocados em um nível inferior, através de uma elevação de tipo guindaste. E quais são os tipos de ponte rolante? Nós temos a ponte rolante univiga. Esse tipo de ponte tem apenas uma viga e geralmente é constituída por duas cabeceiras e um ou dois carros trole que sustentam as talhas. Dessa maneira, podem realizar movimentos tanto na horizontal quanto na vertical. Então vamos entender aqui, ó, as cabeceiras são essas duas estruturas que são fixadas nas extremidades da área onde a ponte rolante vai trabalhar. A viga é o que vai se sustentar por cima dessas cabeceiras e aqui, através do carro trolley e da talha, ela consegue fazer a movimentação na vertical, que é elevar os produtos, e consegue também aqui na horizontal mover esses produtos. E a estrutura do equipamento, a ponte rolante, também pode fazer um movimento de translação por meio da área limitada para a sua operação. Então essa é a ponte rolante univiga, caracterizada assim por ter somente uma viga ligando as duas cabeceiras. Temos também a ponte rolante biviga. Diferente da univiga, aqui nós podemos perceber que temos duas vigas apoiadas sobre essas cabeceiras. Essa ponte rolante, por ter uma estrutura mais robusta, ela consegue carregar uma quantidade de pesos maior em relação à ponte univiga. Então essa é basicamente a diferença entre essas duas pontes. Questão de movimentação é bem semelhante, elas fazem o mesmo trabalho, só que a biviga ela tem uma capacidade de carga maior em relação à univiga. Temos também os pórticos rolantes. Diferente da ponte rolante univiga ou a biviga, as cabeceiras elas são posicionadas nas partes inferiores, ou seja, elas vão correr sobre trilhos que estão posicionados em uma parte inferior, e aqui nós temos uma estrutura que vai sustentar a viga da ponte rolante. O pórtico rolante ele é característico principalmente para áreas abertas, onde não tem essas estruturas laterais, onde nós podemos fixar os trilhos e as cabeceiras. Então, tem essa necessidade, principalmente em espaços abertos, de adaptar um pórtico, pois não tem estrutura física para apoiar uma ponte rolante. E aqui, em relação a... Isso aqui é basicamente uma curiosidade, existe a classificação de como vai ser feito esse apoio da ponte rolante, dessa cabeceira, se vai ser por cima do trilho ou na parte de baixo do trilho. Então aqui nós temos a ponte rolante apoiada, que é onde a viga da ponte rolante corre por cima dos trilhos, no caminho de rolamento, e nós temos a ponte rolante suspensa, onde a viga da ponte rolante corre por baixo dos trilhos da viga. Esses dois tipos de rolamento, de movimentação da ponte rolante, isso aí basicamente é característico do ambiente. Pode ser que em determinado ambiente seja mais vantajoso instalar uma ponte rolante suspensa e tem ambientes que vai ser mais favorável colocar uma ponte rolante apoiada, mas isso vai de acordo para cada local. Isso aí não tem tanta diferença relacionada à capacidade do equipamento não, e das movimentações que eles podem fazer. Quais são os componentes de uma ponte rolante? Com alguns aqui a gente já até conversou a respeito. O primeiro deles é a questão da cabeceira, que é onde vai ser apoiado uma estrutura da ponte que vai ser apoiada sobre os trilhos. Elas vão ficar nas duas extremidades do equipamento. Tem a questão da viga, que é basicamente a ponte rolante, que vai ligar uma cabeceira à outra. Tem o carro trolley, que vai fazer essa movimentação sobre a viga na ponte rolante, permitindo essa movimentação horizontal da carga.
Tem a talha, que é basicamente o dispositivo de içamento, que é onde vai fixar o produto ali dentro dessa talha e ele vai fazer a elevação desse produto. E tem também a questão do painel de operação da ponte rolante. Aqui nós apresentamos 5 componentes que vamos dizer assim, vitais, vamos dizer assim, é indispensável para uma ponte rolante. Claro que tem pontes que apresentam uma complexidade muito maior, que elas vai ter inúmeros outros componentes. Mas aqui nós estamos apresentando os componentes básicos, aquele que toda ponte rolante tem que ter para operar. E agora nós vamos falar sobre o controle de movimento de uma ponte rolante, onde existem 3 diferentes maneiras para realizar a movimentação da ponte. Uma delas é o controle remoto, onde o operador vai estar no piso e através de um controle de radiofrequência ele vai passar os movimentos ao equipamento e vai poder acompanhar essa movimentação de uma forma mais distante, onde ele vai conseguir ter uma visão melhor da área de operação. Tem também a questão da botoeira pendente, que é basicamente um controle remoto, só que ela é ligada fisicamente ao equipamento através de um cabo elétrico. Ou seja, o operador, quando vai fazer a movimentação de uma ponte que é botoeira pendente, ele tem que acompanhar o movimento da ponte rolante, tornando a operação um pouco mais restrita em relação ao controle remoto. E tem também um controle de movimentação por cabine, que é uma estrutura fixa à ponte rolante, onde o operador vai acessar e ter uma visão periférica, uma visão de por cima da movimentação. Então essa questão da cabine é muito importante para movimentações mais restritas, movimentação de produtos mais perigosos, então é necessário o operador ter uma visão melhor em relação a essa movimentação. Então, às vezes se torna necessário a operação da ponte rolante através das cabines.